Olá, quarto ano, M2, tudo bem? Tia Andréia está de volta para mais uma videoaula de História. Hoje nós iremos começar pela correção. Na página 262, tem lá, capítulo 3, Agricultores e Pastores. Lá embaixo está informando recorte as figuras do material de apoio e colhe-as na página ao lado para descobrir as mudanças do período paleolítico para o período neolítico. No nosso material de apoio que fica lá atrás no livro, vocês, na página 461, irão encontrar essas duas figuras que diferenciam um período para o outro. E deverão recortar e colocar nesses círculos. Vamos lá. Qual dessas duas figuras nos lembra o período paleolítico? A primeira figura, que era o período em que eles utilizavam, caçavam, precisavam de tudo que a natureza lhe oferecia. Então, no primeiro círculo, eu vou colar a figura primeira. No segundo círculo, eu vou colar a segunda figura, que já informa sobre o período neolítico, aquele período que a tia Andréia informou que eles começaram a perceber que, quando eles plantavam uma semente, eles conseguiam uma nova planta daquela mesma semente. E começou a agricultura, o período da idade da pedra polida. Então, no segundo círculo, vocês irão colar a segunda figura. Vamos agora para a página 266, o homem e o meio. A turma da Eleva foi ao museu. As crianças queriam ver os fósseis. Torugo estava curioso para entender quando a humanidade deixou de ser apenas predadora da natureza. Aí tá assim, olhando para eles, fico curioso. Como viviam só da caça e da colheita? Ora, eles eram poucos, tinha comida de sobra na natureza. Mas isso acabou um dia, não foi? Aí lá no número 1, em sua opinião, Theo tem razão e por quê? Vamos analisar. Se nós observarmos aqui, tanto Lucas quanto Theo têm razão. Por quê? O Lucas informa que como eles eram pouco, então tinham comida sobrando. E já o Theo disse que um dia isso acabou. E realmente foi o que aconteceu. Então os dois estariam certos, mas aqui está perguntando se o Theo teria razão. Tanto o Theo quanto o Lucas estão corretíssimos. Na página 267, tem um texto e tem uma atividade que é necessário que vocês leiam esse texto. 1. Por que depois de viver quase 5 milhões de anos como nômades, caçadores e coletores, os seres humanos tiveram de encontrar novas soluções para se alimentar? Lembra que a tia Andréia falou que por causa das modificações do clima, eles tiveram que sair daquele local e ir para um outro local. E de acordo com esse aquecimento, da temperatura ter aumentado muito, os mamutes, que eram o que eles caçavam, todos eles sumiram. A alimentação ficou precária, então eles tiveram que encontrar um meio para sobreviver. 2. Você já ouviu falar das transformações climáticas pelas quais o planeta vem passando atualmente? Claro, nós ouvimos muito. Qual seria? O aquecimento global. Vamos agora para a página 268, que fala sobre os agricultores, que a tia Andréia explicou sobre a Revolução Agrícola, que a humanidade deixou de ser apenas predadora e se tornou também produtora. Quando a gente observa as figuras, está assim, quais são esses alimentos? Aqui a gente vê a batata, o milho, o trigo e o arroz. Na página 269, na atividade número 1, tá? Observem a imagem abaixo e discutam. Para que atividade agrícola este instrumento servia mais? Plantio ou colheita? Isso aqui é uma foice. Ela servia mais para colheita.
B. A Revolução Agrícola foi realizada principalmente por qual grupo e por quê? Dos paleolíticos. Por quê? Porque eles começavam a observar os ciclos, né, das plantas, o que aconteciam com elas e começaram a fazer experiências. C. Quais foram os primeiros produtos a serem plantados? Eles ainda são consumidos atualmente? Os primeiros foram o trigo, arroz, o milho, a batata. E hoje em dia nós utilizamos esses produtos também. Agora, nós vamos para uma nova explicação. Revolução Neolítica, que é igual à nova Idade da Pedra. Nós vamos observar lá na página 270, que está falando sobre os pastores, e podemos observar o Lucas está cuidando do Rex, seu grande companheiro. Em grupos, leiam e discutam. Isso aqui vocês podem estar lendo e discutindo com seu responsável mesmo. Rex, você sabia que o cão é o mais antigo amigo do homem? Vamos observar isso aqui. A Revolução Neolítica é igual à nova Idade da Pedra. Nós podemos observar que teve a domesticação de plantas, foi aquilo que a tia Andréia explicou. Eles começaram a observar que eles plantavam a semente do milho, nascia o milho. E eles começaram a fazer experiência, não só com milho, como com outros. Depois, aqui, por que pastores? Porque iniciou a domesticação dos animais, né? Então, agora surgiu a pecuária e o pastoreio. Aí, aqui está assim na letra A. Vocês sabiam que o lobo foi o primeiro animal a ser domesticado pelo homem? E que, a partir disso, ele originou o cão? Por que não podemos ter leões em casa, mas podemos ter gatos e cachorros? Essa pergunta eu vou deixar para vocês estarem analisando. Aí aqui vocês podem observar que, com tudo isso, o que começou? Eles, quando começaram a plantar, eles puderam observar que nasciam, eles tinham alimento, então eles não precisavam ficar saindo dali, indo para outros lugares. Então, eles deixaram de ser nômades. Aqui, eles não são mais nômades. Eles começaram a ser uma comunidade sedentária. Ou seja, vocês conseguem imaginar que mudança foi essa? Por que sedentário para nômade? Porque eles começaram a ficar num determinado lugar e foi ocorrendo o crescimento demográfico. Lá no glossário, você vai observar, pode estar marcando até com marca-texto, crescimento demográfico, aumento do número de indivíduos de uma população, lá na página 271. E com isso, surgiram as comunidades neolíticas. E através dessas comunidades, o crescimento democrático. Na página 273, nós vamos observar que está falando sobre as novas tecnologias, tá? Eles começaram a armazenar alimentos, eles começaram a descobrir fibras vegetais, seriam algodão, pelos animais, né? E através disso, deu início à tecelagem. Mas nesse período aqui, a invenção mais importante foi a da roda, tá? Lá a gente vai ler assim, ó, lá na página 273. A vida nas comunidades sedentarizadas permitiu a produção de alimentos que não eram consumidos imediatamente pelo povo. Assim surgiu a necessidade de armazenar esses alimentos, o que levou os homens a produzir recipientes em argila, barro, modelado e cozido e a cerâmica. Nela eram guardados os grãos, as farinhas, os azeites, as bebidas como vinho. Era praticamente o recipiente para tudo. Mas a cerâmica não foi a única novidade no período. As fibras vegetais como algodão, pelos de animais como a lã, passaram a ser utilizados para fazer os tecidos para as roupas. Era o início da tecelagem. Contudo, a grande invenção deste período foi a roda. Ela promoveu uma importante transformação no campo dos transportes.
através desses veículos, né, carroças, né, eles tiveram uma maior facilidade para até estar transportando seus próprios alimentos, ok? Então, hoje nós aprendemos sobre a Revolução Neolítica, né? Sobre todas as informações, inclusive sobre as novas tecnologias, tá? Espero que vocês estejam lendo com calma cada texto. Marque aquilo que for importante para vocês, respondam com muita atenção, tá bom? E por hoje, tia Andréia vai ficando por aqui. Até breve, um beijo! Tchau!